No bloco 2, nós teremos, então, as perguntas do sindicato. Então, o sindicato já encaminhou aos candidatos 12 perguntas. Nós vamos sortear aqui. O candidato que irá responder a primeira terá até 3 minutos para a sua resposta. E o outro candidato terá 1 minuto para comentá-lo. E depois a gente intercala os candidatos nas demais perguntas. Primeiro candidato a responder, candidato César Valduga. Convido a presidenta Vânia Barcelos para fazer a apresentação das perguntas. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à Casa dos Servidores Públicos Municipais, a casa que está sempre aberta a toda a classe trabalhadora organizada do município. Cumprimento também os vices que estão presentes e os coordenadores dos mandatos. Boa noite, Valduga. Boa noite, Luciane. Sejam bem-vindos à nossa casa, a Casa dos Servidores Municipais, organizados através do sindicato. Pergunta trata sobre o reconhecimento do sindicato e da negociação coletiva. Reivindicamos o reconhecimento do sindicato como legítimo representante da categoria e que seja implementada a negociação coletiva com comissão paritária e permanente de negociação. Qual a posição do candidato a respeito do reconhecimento do sindicato e da comissão paritária e permanente de negociação? Candidato Valduga, 3 minutos. Eu queria agradecer essa pergunta, até porque a gente sempre fez essa luta, né, junto a tantas diversas categorias dos trabalhadores aqui no município de Chapecó, e mesmo como vereador, sempre defendemos essa pauta, sempre defendemos a mesa paritária, o respeito à categoria, o respeito a esse instrumento dos trabalhadores que é o sindicato, as negociações, o acordo coletivo, que não tem, projeto de lei que venha e que seja regulamentado, tirando uma data base, principalmente, que você tem uma data base. E olha o que fizeram. Trouxeram ali a reposição no mês de janeiro. No mês de janeiro, o mês que os trabalhadores estão de férias. Sequer pode se manifestar de uma forma assim tão arquitetada para que os trabalhadores não pudessem se articular para reivindicar sequer os seus direitos. E sem dúvida nenhuma, o acordo coletivo, a implementação do acordo coletivo e a implementação da negociação se faz parte pelo Estado Democrático de Direito e a democracia que a gente tem que lutar. Então, quero dizer que é um afirmamento que eu quero fazer aqui, que, enfim, é um dos meus princípios, essa luta, que é dos trabalhadores, que nós respeitemos o sindicato, que tenha a mesa paritária, que se discute dentro das condições da prefeitura, mas também quanto do sindicato, sobre a questão da paridade, da mesa de negociação e o respeito, principalmente, por esse instrumento que é tão importante, que é o sindicato, né, que luta pelo interesse dos trabalhadores. Candidata Luciane, 1 minuto. Primeiro, eu quero dizer que é preciso ter habilidade em negociar. E só lidera, só faz negociação quem tem posição firme e não tem dúvida de que lado que está. Eu já fiz isso como deputada, sentei com empresários de Chapecó, olhando olho no olho e disse: vocês sabem quais são meus princípios, o que eu defendo e, portanto, sabem até onde eu vou.
Não me façam propostas indecentes que eu não aceito. E construímos a luta da 283 em conjunto, sem abrir mão de nenhum princípio. Eu tenho posição, vou sentar na mesa sim com o sindicato permanentemente. Não é para discutir só reajuste e aumento, é para discutir saúde do trabalhador, condições de trabalho, as hierarquias da prefeitura, plano de cargos e carreira, formação continuada, adicional de titulação, ou seja, construir a pauta de luta que os servidores têm e esperam que um governo decente reconheça e tenha a capacidade de dizer o que é possível avançar, ser convencido do que não é possível avançar. Isso é democracia e é nisso que eu vou trabalhar. Portanto, só lidera quem tem posição e é firme na liderança. Obrigada. Obrigado, candidata. Pergunta número 2. Sobre concurso público na Prefeitura de Chapecó. Na Prefeitura de Chapecó, temos um total de 6.000 servidores. Destes, apenas 2.923 são concursados, existindo, entre outras situações, 1.270 contratos temporários, os ACTs. Qual a posição da candidata sobre a realização imediata de concurso público para todas as secretarias onde exista a demanda? Eu comecei a minha carreira como ACT. Aliás, quase todos os professores passam por isso. E eu brinco sempre, caros presentes, que os ACTs são como boias frias. Todo final do ano, pega a sua mochilinha e fica esperando por uma escola ou por um trabalho. Isso é muito ruim. É ruim para a comunidade, é ruim para o serviço público, é ruim para o servidor. Porque por trás do ACT existe a figura da não continuidade do serviço público. Então, ter profissional, servidor, professor, ou ter servidor concursado significa continuidade, não rotatividade, ou seja, o vínculo. E precisa também que a gente tenha, do ponto de vista da educação ou as demais contratações de ACT, que a gente tenha contratos, né, a partir de concurso público, ou seja, uma contratação segura, para que o servidor seja estimulado, motivado a estudar, a se dedicar a construir carreira. Portanto, não é possível imaginar uma prefeitura como a nossa, como eu falei inicialmente, com tamanha arrecadação, com mais de 2 milhões por dia de arrecadação, e nós termos mais ACTs do que efetivos. E eu falo mais ACTs do que efetivos porque a educação é essa realidade. Aliás, é o mesmo problema que eu, como professora e deputada, enfrentei a nível estadual. Para o governo é um bom negócio e um mau negócio, porque a gente sabe que o contrato do ACT, ele também não conta para aposentadoria. Então, é uma falácia dizer que não dá para concursar porque quebra a folha. Não entra a receita também para a Previdência. Então, isto é má gestão do serviço público. Portanto, eu defendo aquilo que é a conquista dos trabalhadores, historicamente, hoje e amanhã. Eu sempre tenho a minha mesma posição. Estou do lado dos trabalhadores, não tenho dúvida. Lutei para ter concurso público, vou continuar lutando e tenho convicção de que o profissional, o servidor, precisa ter futuro, horizonte e garantia. E isso passa por um concurso público. Portanto, se eu for prefeita, podem ter certeza que nós vamos começar em janeiro já discutindo quais os concursos públicos e também quem faz. Porque eu tenho uma defesa, que quem tem que fazer concurso público é universidade pública, para não ter as maracutaia que teve aqui em Chapecó, que ACT e concurso é uma vergonha. Parece que é caça-níquel para ganhar dinheiro e não para melhorar o serviço público. Então eu quero deixar o meu entendimento muito claro aqui de valorização e fortalecimento do serviço público. Obrigado, candidata Luciane. Candidato Valduga, 1 minuto para comentar. A forma mais democrática e transparente
ao ingresso ao serviço público é o concurso público. Nós sempre defendemos o concurso público. Até porque entra ano e sai ano, essa novela a gente já conhece. É esquema, é concurso burlado, são trabalhadores que entram na justiça, e nada melhor que instituições sérias que venham fazer o concurso público no nosso município. A própria CAF, enfim, instituições que sejam sérias e de uma forma transparente realizem essas atividades que são importantes com relação à questão do concurso público do nosso município. A valorização da graduação, também essa questão do próprio ACT, a valorização por graduação. Queremos do ACT que esse concurso, né, ele aconteça, o processo seletivo, né, não no mês de dezembro, no mês de janeiro, como acontece todos os anos. O professor não consegue se programar para as férias, e todos os anos é uma dificuldade para os ACTs. Nós queremos realizar no mês de outubro de cada ano, para que os professores possam programar suas férias. A minha esposa, por exemplo, é ACT. Todo ano é uma dificuldade. Então, nós queremos acabar com isso, tendo concurso público, e os ACTs, no mês de outubro de cada ano, eles possam fazer o processo seletivo. Pergunta número 3, responde o candidato Valduga e a candidata, aliás, é o contrário. É a candidata Luciane que responde e o candidato Valduga que comenta. Não, estava certo, exatamente. Responde o Valduga e comenta a Luciane, que a gente está intercalando. Isso. Candidato Valduga, sobre terceirização na Prefeitura de Chapecó. Questionamos a terceirização da alimentação escolar, tanto na compra como na elaboração, limpeza interna, limpeza urbana e vigilância. Qual a posição do candidato quanto à terceirização na Prefeitura de Chapecó? Para mim sempre foi muito bem claro, eu vejo como a terceirização, a precarização dos serviços públicos. Nós não vamos aceitar a precarização dos serviços públicos. Nós temos que prestar bons serviços públicos à população chapecoense. Sobre a questão da merenda escolar, nós queremos fazer o inverso do que está acontecendo hoje. Hoje tem um esquema muito grande com a NutriPlus, e não é só aqui, em tantas outras cidades. Nós queremos comprar a merenda direto da prefeitura, comprar direto dos nossos agricultores. 100% comprada dos nossos agricultores. Vamos fortalecer o homem do campo. Esses recursos vão circular na nossa economia e também vamos evitar o êxodo rural. E a merenda, ela vai ser fresquinha lá na mesa, né, lá na escola, lá na creche, e é isso que a gente quer. Então, portanto, sobre essa questão da precarização dos serviços públicos, a gente não vai aceitar. Nós vamos derrotar a terceirização, até a quarteirização que já vem acontecendo, como é o caso também da merenda escolar no nosso município. Obrigado, candidato Valduga. Candidata Luciane, 1 minuto para comentar. Eu tenho um projeto de lei na Assembleia Legislativa como deputada que proíbe a terceirização da merenda. Já iniciaria dizendo isso. Segundo, nós vamos acabar com a quadrilha da merenda em Chapecó, que tem ação do Ministério Público Federal, e é uma vergonha que ainda nós tenhamos que conviver com empresas que levam o dinheiro de Chapecó para fora e trazem produto de fora. Nós vamos trabalhar com 100% da alimentação escolar dos agricultores, organizar a produção com as cooperativas da agricultura familiar, para que tenhamos a produção, organizamos um cardápio adequado, e com isso nós vamos inclusive incentivar a agricultura familiar, que precisa de renda. Vocês imaginem termos 20 mil alunos hoje em Chapecó consumindo 100% de alimentação dos agricultores. Isso é renda, é pensar o desenvolvimento local, e com isso nós vamos, de fato, melhorar a alimentação sem fazer negócio com alimentação escolar. A alimentação escolar não é negócio, é educação. Inclusive pensar uma política educacional de alimentação saudável. Obrigado, candidata. Pergunta número 4, responde a candidata Luciane Carminati e comenta o candidato Valduga. Sobre estacionamento rotativo.
Hoje a Prefeitura de Chapecó transfere para um empresário em torno de 5 milhões de lucro por ano no sistema de estacionamento rotativo pago nas ruas da cidade. Candidata Luciane, seu governo vai continuar com este absurdo? O estacionamento rotativo é um baita negócio para o empresário de Joinville. 4 milhões de arrecadação ano e fica nos cofres da prefeitura apenas 486 mil para a prefeitura. Isso, se nós tivermos uma taxa de ocupação mínima de 47%, portanto, jogando bem baixo. Se a taxa de ocupação for 80 ou 90, vocês multipliquem os 4 milhões por 8 milhões, 9 milhões e assim por diante. Então, como diz o povo no linguajar popular, é o negócio da China, mas não para a Prefeitura de Chapecó, não para o desenvolvimento local. É o negócio da China para Joinville, para este empresário. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a revisão desse contrato. Vamos botar na mesa, ver os prazos legalmente, juridicamente, para não responder depois por nenhuma punição. Mas o nosso foco é, primeiro, tem que ter rotatividade. Hoje o foco não é rotatividade. Se você colocar o carro lá e colocar o boto, você pode ficar o dia inteiro trocando de boto e fica. Não tem problema. Então o foco não é rotatividade do estacionamento. O foco é grana, dinheiro, lucro para a empresa. Então nós temos que inverter o foco. O foco tem que ser atender bem o cidadão, prestar um bom serviço, rotatividade, e nós vamos trabalhar com cooperativas. Por que nós não podemos estimular as comunidades pobres, carentes, a gerenciar o estacionamento rotativo e ter uma renda? Pensar também em quem pode ganhar esse dinheiro e ter uma vida melhor, que é daqui, que é chapecoense, que está lá na nossa escola, que está lá no nosso bairro, que está lá nas nossas periferias. E que se a prefeitura tivesse uma política de organização desses cidadãos com o objetivo de autossustentação e emancipação, o estacionamento poderia ser uma grande iniciativa positiva. Então, eu diria que acabar com esses negócios. A prefeitura tem muito negócio para poucos, e o dinheiro vai para o ralo. E o servidor público e a população, que é quem de fato interessa, que é o interesse público, esse fica em segundo plano. Então nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Tenho convicção disso, que é possível, a partir de um estudo jurídico, inverter a lógica e sobrar mais recurso para Chapecó, para o serviço público, para a gente atender aquelas demandas que são extremamente necessárias. Candidato Valduga, 1 minuto. É um contrato que foi renovado agora há poucos dias, no mês de agosto, que foi renovado por mais 5 anos com a Caiuá. Mais 5 anos. Então nós vamos precisar rever todos os contratos, todas as licitações, porque a prefeitura virou realmente um balcão de negócio. Um balcão de negócio. São fábricas de multas, inclusive. Dizer que o prazo, inclusive, para você regularizar a multa, que era de 5 dias, que era de 10 dias, passou para 5 dias. A nossa proposta é aumentar para 15 dias, para que você possa fazer a regularização das multas do estacionamento rotativo. Mais atendentes também, que cada vez está diminuindo, cada vez mais. Cada vez mais está diminuindo as atendentes, né, do estacionamento rotativo. E nós queremos ter um estacionamento rotativo que seja orientativo e não punitivo, porque da forma que está aí, está sendo punitivo, uma fábrica de multas, né? E que esses recursos a gente não sabe para onde que vai. As multas nós queremos que vá para a construção de ciclovias no nosso município de Chapecó. Nossa proposta é fazer 30 quilômetros de ciclovias no nosso município. Pergunta número 5, quem responde é candidato Valduga e comenta a candidata Luciane. Sobre reforma trabalhista e previdenciária. Está em curso no país, através do governo do presidente Michel Temer,
estudo e debate da reforma trabalhista e previdenciária, cujos projetos darão entrada no Congresso Federal a qualquer momento. Tais medidas, se aprovadas, alterarão significativamente a legislação trabalhista em vigor, bem como a previdenciária. Qual a posição do candidato sobre a reforma trabalhista e previdenciária proposta pelo presidente Michel Temer? Bom, primeiramente, a nossa posição não é só nossa aqui, mas é em nível nacional, do nosso partido, Vanessa Grasutinho, Jandira Fegali, né? Deputados históricos do nosso partido que sempre defenderam os trabalhadores, e somos veemente contra essas terceirizações, essas privatizações que estão acontecendo, que vêm afetar diretamente os nossos trabalhadores. Tudo que se trata de retirada de direito dos trabalhadores, nós somos veemente contra. Então, sem dúvida, a precarização, a terceirização é sinônimo de precarização dos serviços públicos. E nós não podemos concordar. Não vamos concordar aqui, e nem lá em Brasília, e nem no lugar do nosso Brasil, a precarização dos serviços públicos, como a terceirização, como a questão da privatização e da retirada dos direitos dos trabalhadores. Em hipótese alguma, nós vamos concordar. Candidata Luciane, 1 minuto. Paulo Freire já dizia que os discursos comovem e os exemplos arrastam. Eu quero dizer que o golpe está colocado, e o golpe não é para apenas trocar uma presidenta e colocar um golpista. O golpe é contra nós, trabalhadores. E está em curso. Nós temos aí o PLS 30 da terceirização para as atividades meio e fim. Nós temos o projeto 4193 de 2012 com relação ao negociado sobre o legislado, que, aliás, um sindicato patronal já apresentou lá na Assembleia Legislativa daqui o documento. Não é só Brasília, Santa Catarina e Chapecó está chegando. Nossos operários da agroindústria, nossos comerciários, nossos agricultores vão ter que trabalhar até os 65 anos de idade. Isso é um crime. Vejam bem, não se mexe no andar de cima, não se mexe na sonegação fiscal, não se mexe nos altos salários. Ao contrário, a primeira coisa que o Temer fez foi aumentar os altos salários. Portanto, eu tenho posição. Minha posição é lutar como prefeita contra o povo, contra essas barbaridades. Pergunta número 6. Responde a candidata Luciane e comenta o candidato Valduga. Sobre o Simprevi. O cálculo atuarial da Previdência dos servidores municipais continua aumentando o déficit do passivo previdenciário. Passivo previdenciário é o valor necessário para pagar a aposentadoria do tempo já contribuído pelo servidor, que coloca em risco o futuro da prefeitura e a aposentadoria dos servidores. O servidor contribui com 11%, como os demais trabalhadores do regime geral. A prefeitura, ao invés de contribuir com 22% como parte patronal, paga 13%. Desde 2009, a prefeitura faz lei, como a Lei Complementar 355/2009, para pagar uma contribuição complementar. Boa ideia, né? Seria para equilibrar o cálculo atuarial. Mas, quando chega a data para aumentar a contribuição complementar, a prefeitura faz nova lei, baixando o percentual da contribuição complementar. Parece piada. De tal forma que a alíquota complementar, que deveria ser de 14,45% desde 2014, foi de 7% em 2014, 8% em 2015 e 10% em 2016. Para 2017, está previsto 15,79% e mais 26 anos neste percentual. Seu governo vai manter o percentual,
e daí deve ser de 15,79%, ou também vai alterar a lei para reduzir a alíquota, aumentando ano a ano o déficit e o percentual complementar futuro necessário para alcançar o equilíbrio atuarial. Lembrando, mais uma vez, que esta prática coloca em risco o futuro da Prefeitura de Chapecó e a aposentadoria do servidor. Queremos destacar também que um dos fatores que agrava a sustentabilidade do Simprevi é a falta de concurso público para ingresso de pessoas mais jovens ao sistema e reduzir a idade média dos servidores, viabilizando um melhor equilíbrio do sistema e do cálculo atuarial. Bem, anteriormente eu já falava da necessidade do concurso público, inclusive para equilibrar a Previdência. Está aqui a boa análise. Quero parabenizar o sindicato, porque como servidora pública eu me lembro muito da luta do sindicato também no FAS e no Simprevi. Fazer esse registro aqui. E o sindicato sempre denunciou isso, que é a saúde financeira da Previdência. Todo trabalhador, ele tem direito a ter a segurança da aposentadoria, porque ele contribuiu para isso. Portanto, o concurso público não é apenas do ponto de vista da garantia de um trabalho contínuo. Para a saúde da Previdência é um fator fundamental, porque entra no caixa da Previdência. Então, eu quero dizer aos dirigentes sindicais aqui, de forma muito sincera, como é que nós vamos resolver isso? Porque, vejam bem, nós vamos passar de 10, Vânia, para 15,79. Muito cômodo para o prefeito até este ano não cumprir, como bem foi citado aqui. Na hora de aumentar a alíquota, faz mais uma lei para prorrogar. Nós vamos passar de 10 para 15,79 ano que vem. Então, nós vamos ter um incremento de 5,79. Eu vou cumprir, mas eu quero sentar com o sindicato e discutir cálculo atuarial, discutir todo essa situação passada da Previdência em Chapecó e, inclusive, todas as ações jurídicas necessárias para punir os gestores que forem necessários punir. Porque não adianta cuidar só daqui para frente. Nós vamos cuidar daqui para frente, mas cada servidor que está na prefeitura tem que saber quem é que não fez o dever de casa. Todos têm que saber. E o cidadão chapecoense também tem que saber, porque esse 5,779 também vai sair de investimentos ao serviço público, que nós vamos ter que fazer. Mas eu quero deixar muito claro que, como eu defendo a aposentadoria, não quando o cara está morrendo, né, como está a nível nacional. Imagine que a média de vida do agricultor é 73 anos e da média do brasileiro 76. Se ficar essa proposta da aposentadoria do Temer e do PMDB, nós vamos ter aposentadoria quase com o cara morrendo. Vai aproveitar 7 anos da vida do agricultor. E querem acabar com a seguridade especial dos professores e dos agricultores. A gente não nasceu nessa vida só para trabalhar a vida inteira, não. Nós nascemos para também gozar de benefícios. E nós vamos lutar por isso. Por isso, mesa de negociação permanente e aposentadoria segura. Obrigado, candidata. 1 minuto, candidato Valduga. Pouco tempo, mas nós precisamos, junto com o Gilberto, fazer uma auditoria no Simprevi. Eles estão subestimando a capacidade e a inteligência dos trabalhadores. Eu acompanhei quando foi votado esse projeto, onde que reduziram a contribuição patronal quando da correção atuarial do Simprevi. Fizeram um maior crime com os servidores públicos municipais. E esse diálogo, Vânia, o sindicato nós temos que fazer. Além de uma auditoria, é claro, também estão terceirizando tudo. Como é que vai ficar o futuro? Precisamos ter concurso público e passa também pelo concurso público, mas também a responsabilidade da parte patronal cumprir com as suas obrigações e manter. Não fazer como faz, né? Vai passar 15%, mas daí entra um outro prefeito, vai passar para 7%, vai passar para 8%. E a bola de neve vai aumentando cada vez mais. Nós não vamos fazer isso com vocês. Nós vamos estar do lado dos trabalhadores, ao lado desse instrumento que é o sindicato,
para fazer justiça à injustiça que fizeram com vocês até então. Obrigado, candidato. Pergunta número 7. Responde o candidato Valduga e comenta a candidata Luciane. Então, sobre a valorização salarial dos servidores. O sindicato reivindica o pagamento aos servidores da reposição pelo INPC integral em parcela única na folha de janeiro de cada ano e construção em mesa de negociação de uma política de valorização salarial, que significa aumento real, para os servidores a ser aplicada durante os 4 anos da gestão. Qual a posição do candidato sobre a reposição salarial, que muito nos preocupa, ser integral ou não, a partir de janeiro, e aumento real de salário? Olha, nós queremos manter uma mesa de negociação permanente. Nós temos que tratar com carinho e respeito aos servidores públicos municipais. E rever as perdas, inclusive, que os trabalhadores já tiveram até então. As perdas que já tiveram até então. Nós queremos fazer isso. Nós queremos ter essa mesa permanente de negociação pelo respeito àqueles que prestam serviço público, ou seja, na educação, ou seja, na saúde. Olha o salário. Olha só, o salário mínimo teve, nos últimos anos, um acréscimo de 67%. O salário médio no Brasil foi de 26%. E os servidores públicos de Chapecó, 7%. Foram muitas. São irreparáveis as perdas que os trabalhadores tiveram. E eu e Gilberto queremos fazer esse reparo. Fazer esse reparo. Acabando com os cargos comissionados que tem na prefeitura. Acabando com o toma lá da cá. Acabando com os esquemas da merenda escolar. E tantos esquemas que estão por surgir em Chapecó. Nós queremos fazer as mudanças. Aí vai ser junto com o sindicato, e junto com os trabalhadores, e junto com a população chapecoense. É isso que nós queremos. Candidata Luciane, 1 minuto para comentar. O primeiro quadrimestre desse ano, segundo o Tribunal de Contas do Estado, nós atingimos 41,95 apenas com pagamento de servidores. Significa que nós temos uma boa margem dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu não estou fazendo discurso, eu estou dizendo que, concretamente, com 41,95 o primeiro quadrimestre, é possível, sim, garantir 100% do reajuste em janeiro, de acordo com o INPC, e uma política real de aumento do salário dos servidores. Quando eu fui secretária de Educação, inicialmente o salário do secretário era 20 vezes a diferença do menor piso. E nós entregamos à prefeitura, né, Deise, com 12 vezes de diferença. Ou seja, diminuir a distância entre o maior salário e o menor, para a gente elevar os menores e ter uma política mais equitativa e igualitária para o conjunto dos servidores. A próxima pergunta responde a candidata Luciane e comenta o candidato Valduga. Sobre adicional por títulos, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado aos servidores. Na Prefeitura de Chapecó, somente os professores têm a regulamentação do adicional por titulação. Reivindicamos este adicional para os demais servidores. Qual a posição da candidata sobre a regulamentação do adicional por títulos aos demais servidores? Aqui quero fazer um justo registro do nosso grande secretário de Educação, Eliseu Mazioni. Foi ele que teve esta iniciativa de criar o adicional por titulação para os professores, quando ele foi secretário de Educação. Eu lembro que eu entrei na prefeitura com magistério, fiz pedagogia e não era valorizada por isso. Aliás, servidores da saúde sabem bem o que é isso, e os servidores dos serviços gerais sabem bem o que é isso. Entram num patamar de nível básico, vão estudando, e o poder público valoriza comissionado, mas não valoriza o servidor que estuda, para ele ser motivado. Então, aquilo que nós criamos na Secretaria de Educação serviu de referência, volto a dizer, na figura do Eliseu. Eu era diretora na época junto com ele, e nós vamos implantar, sim, o adicional de titulação para todos os servidores. Mas nós vamos fazer mais.
estava analisando os dados de cargos de confiança. Veja bem, muito estranho que justamente em janeiro do ano de 2014, que teve eleição para presidente, deputado, senador, nós chegamos no número mais alto de cargos de confiança, 409. Era 408 em dezembro de 2013, 267 em fevereiro de 2013 e dezembro de 2014, depois das eleições, nós fechamos o ano com 417 cargos de confiança. Uma vergonha isso. Nós vamos trabalhar, já anunciei inclusive no debate sábado, que nós vamos trabalhar com a média da metade dos cargos de confiança que tem. Que, aliás, as FCs e FGs, a prefeitura esconde. Todos os diretores de escola, coordenadores de creche, todos esses escondem, nem aparece nos números aqui, parece que não são cargos de confiança. Então, para valorizar o servidor, nós vamos enxugar essa estrutura e nós vamos criar o adicional de titulação, porque são esses servidores que estão na unidade de saúde, no CRAS, no CREAS, na escola, lá no atendimento, lá na prefeitura, no setor administrativo, lá o operador de máquinas, lá na estrada. Esses servidores têm que ser valorizados. Então, nós vamos criar um estímulo, motivação, que é aquilo que deu certo na educação, Vânia, tem que servir para todos. Porque o servidor, para prestar um bom serviço, ele precisa estar motivado, estudar e não parar no tempo. Hoje o servidor estuda, faz a sua parte, e a prefeitura não faz a sua parte, porque ele tira do bolso, ele se qualifica, mas ele não recebe aquilo em troca na sua remuneração. Nós vamos fazer isso, já fizemos e vamos continuar fazendo para todos. Candidato Valduga, 1 minuto. Nós defendemos, junto com o Gilberto, a formação continuada desde o primeiro dia da nossa campanha. A formação continuada é muito importante para todos os servidores públicos do nosso município. Daí onde vem o adicional de titulação. Mas passa, principalmente, pelo plano do cargo e salário do município. É isso que a gente quer ter. Uma mesa, de negociação permanente, junto com a categoria, junto com o sindicato. Uma mesa permanente de negociação. Sem dúvida nenhuma, implementar um novo plano de cargo e salário no nosso município, mas que seja construído de baixo para cima, e não de cima para baixo, como tentaram fazer outras vezes. Eu acompanhei toda a manifestação, estive junto com os trabalhadores na greve que nós fizemos junto, enfim, da forma que tentaram colocar goela abaixo aos trabalhadores do município, que tiveram que retirar da Câmara de Vereadores, depois reapresentaram de novo. Nós tiramos e não deixamos votar, porque aquele plano ia tirar o direito dos trabalhadores. A próxima pergunta, a pergunta de número 9, quem responde é o candidato Valduga e comenta a candidata Luciana. Sobre a educação infantil, uma das minhas maiores angústias, Valduga e Luciane, nos últimos anos na mesa de negociação, e acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos pela frente. Que tipo de prioridade do orçamento municipal será dado para resolver os problemas estruturais da educação infantil, em especial de 0 a 3 anos? Espaço físico, estagiários responsáveis por crianças, número de crianças por turma. O trabalho em sala de aula é só é trabalho docente. Seu governo vai negociar a solução para termos somente professores em sala de aula? Quero agradecer essa pergunta, que é muito importante. Nós não podemos permitir que esse espaço seja um depósito de crianças. Passa pela questão pedagógica, espaços adequados, condizentes, como na primeira infância das nossas crianças. A nossa proposta é ter a creche legal, que ela vai funcionar em tempo integral, permitindo também para que as mães
possam trabalhar, aumentar a renda familiar, possam estudar, mas que esses espaços não sejam depósitos, que tenham todas as condições para fazer um atendimento humano às nossas crianças, pela questão pedagógica, mas também, onde eu falo, a questão da alimentação também, questão, né, do alimento. Nós não queremos mais ter o alimento industrializado, que vem lá de São Paulo, leite em pó chega vindo da Argentina. E nós queremos comprar o alimento para as nossas crianças, que vem diretamente lá do nosso agricultor, 100% comprada do nosso agricultor, para que a gente possa oferecer uma merenda saudável às nossas crianças e acabar com o esquema que tem aí. O esquema de muito tempo, isso nós não podemos mais aceitar no município de Chapecó. Até as denúncias que estão aí, 7 milhões de esquema com a Secretaria de Educação, e todo mundo sabe, e nós vamos acabar isso no nosso primeiro ano do governo, oferecendo condições de trabalho para os nossos professores, condições de trabalho para as nossas condições, espaços adequados para as nossas crianças, mas que sejam espaços enriquecidos e não depósito de crianças, como a gente vê, né, no nosso município de Chapecó. 1 minuto, candidata Luciane. Bem, nós entregamos à Prefeitura em 2004, já com 89% das crianças atendidas de 4 a 6 anos. E quero dizer que naquela época não vinha 1 centavo de Brasília para a educação infantil. Nós tínhamos uma receita total na educação, uma arrecadação de 9 milhões e 300 mil. No ano passado a Prefeitura recebeu, só para a educação, 73 milhões. É inadmissível que ainda tenhamos espaços precários, muito diferente das condições que nós vivemos. Então eu quero dizer que nós vamos atender, não o que está no Plano Municipal de Educação, que é uma vergonha, 2026, Vânia, atendeu 80%, é ridículo isso. 2026 as crianças de hoje, de 0 a 3, não vão conhecer creche. Nós vamos atender a partir do ano que vem 100% de creche para todas as crianças, porque tem receita para isso, tem dinheiro para isso. Aliás, não sei aonde está indo esse dinheiro da educação, porque os professores não tiveram um aumento significativo. Então, 100% de 0 a 3, vamos ampliar o tempo integral também e vamos garantir que os profissionais sejam valorizados enquanto equipe, todos na educação. Pergunta de número 10, responde a candidata Luciane e comenta o candidato Valduga. Sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Constata-se o progressivo aumento do quadro de servidores com adoecimento devido às relações e condições de trabalho. O sindicato reivindica a constituição de uma equipe multiprofissional composta por médico especializado em saúde do trabalhador, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta e professor de educação física, para construir um programa preventivo e de acompanhamento à saúde do servidor e da servidora. Qual a posição da candidata a respeito desta reivindicação do sindicato? Bem, primeiro eu quero parabenizar a iniciativa do sindicato, que realizou uma pesquisa para tratar da saúde do trabalhador. E eu confesso que, como eu tenho meu filho Guilherme, de 3 anos e meio, na educação infantil, no São Cristóvão, que, aliás, os professores são maravilhosos, dedicados, muito sérios, e quero deixar aqui o meu registro a todos os professores, em nome do São Cristóvão. Conversando com os professores, eu fiquei apavorada, Vânia, quando eu soube dos indicadores. O que trouxe essa pesquisa? Nossos professores, nossos servidores estão trabalhando doentes. E o pior não é isso. O pior é que a Prefeitura não faz nada para reverter isso. Eu visitei o Sereste, conheci o trabalho que tem lá, tem um acompanhamento do Sereste em relação às empresas de Chapecó, em relação aos setores com maiores índices de acidente do trabalho, mas não tem na Prefeitura. A Prefeitura não faz isso. Por que tem que fazer saúde do trabalhador? Porque vocês imaginam o que é um professor ficar 25 anos, ou 30 que vai ser agora, se nós deixar, ou 35, sei lá quanto, ficar de pé, andando, se abaixando para ensinar os alunos.
A gente que está na sala de aula sabe o que é isso. O que é um auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem, um trabalhador da saúde, ficar todo dia trabalhando, atividade desgastante, né? E não tem nada para prevenir a saúde desse cidadão. Isso prejudica ele, prejudica a família e prejudica a sociedade, porque esse custo cai sobre todos. Então, uma coisa que nós precisamos investir pesado aqui, primeiro tem que ter uma política mesmo de saúde para o servidor, nas diferentes realidades. A outra situação é, quando chega o caso do servidor com problema também, tem que chegar no local de trabalho, porque às vezes não tem ligação. Você vai lá, você é atendido, vai no médico, pega o medicamento, vai fazendo fisioterapia, mas e a causa do problema? Você não atinge a causa. E tem que evitar a causa. E só se evita a causa com programa permanente. Então, nós vamos investir com equipe multiprofissionais, nós vamos investir na saúde permanentemente. Uma coisa, o servidor da saúde precisa de um trabalho, o servidor da educação é outro, o operador de máquinas é outro, o que está lá atendendo o cidadão na prefeitura e que ganha às vezes muito xingão é outro servidor. Isso tudo é saúde do servidor. Para a gente ter um cidadão bem atendido, nós temos que ter um profissional bem cuidado. Dá para fazer, muita gente está fazendo, e o que está faltando é a iniciativa desse prefeito, que está cansado, está acomodado, está pesado, e não tem iniciativa nenhuma para cuidar do nosso coração, que é o serviço público e o servidor. Então, nós vamos implementar um grande programa de saúde do trabalhador para todos. Candidato Valduga, 1 minuto. Acho que esse mal a gente começa cortando pela raiz, né? As doenças ocupacionais, elas são originárias principalmente do local de trabalho, que não é condizente à realidade, não é condizente com o trabalho que a gente está fazendo. E essas doenças ocupacionais, elas surgem desta forma, pelos espaços de trabalho, as condições de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, né, essa equipe multidisciplinar para fazer esse atendimento às diversas áreas do serviço público, seja o professor, ou seja lá o cara que trabalha na infraestrutura, ou na educação, ou na saúde, em qualquer lugar que seja. Então, as doenças ocupacionais, nós temos que buscar medidas preventivas, principalmente, e dar as condições aos nossos profissionais, né, do poder público municipal para que tenha dignidade, ele possa fazer seu tratamento através de uma equipe multidisciplinar, ou muitas vezes fazer um encaminhamento de vida. Hoje, para você pegar o atestado, é uma dificuldade muitas vezes, tu acaba sendo perseguido. Então, a gente quer ter uma equipe multidisciplinar dentro da prefeitura para que dê esse atendimento, esse suporte a todos os profissionais do serviço público municipal. A próxima pergunta, quem responde é o candidato Valduga e comenta a candidata Luciana. Sobre a valorização dos auxiliares de enfermagem. Os servidores auxiliares de enfermagem atuam com a formação de técnico de enfermagem, mas não possuem remuneração equivalente. Qual a posição a respeito? Eu tenho acompanhado muitas lutas do sindicato, tem inclusive muitas mobilizações, que nem o piso, né, dessa categoria venha se cumpre. Né? Eu vejo que nós temos que adotar medidas e que, sem dúvida nenhuma, passa pelo plano de cargos e salário. Muitas delas passam em rever o plano de cargos e salários do município. Vai trabalhar todas as categorias, como desta. Então, nós queremos fazer isso já no início do nosso governo, nessa mesa que nós queremos compor, junto com o sindicato, junto com os trabalhadores, para que nós possamos replanejar, né, todas as ações que nós vamos tomar a partir do ano que vem, principalmente a este que é o maior patrimônio do nosso município. Eu sempre falo que é o nosso servidor público municipal. Servidor público municipal. Nós queremos dar toda a atenção a eles, nós queremos cuidar deles, não desprezar da forma que estão sendo desprezados. Queremos qualificar cada vez mais, né, fazer com que eles tenham todas as condições dignas para que sejam felizes, tendo uma remuneração condizente com o seu trabalho e da importância que ele desenvolve
no nosso município. Candidata Luciane, 1 minuto para o seu comentário. Os auxiliares de enfermagem hoje, eles atuam como técnicos e não ganham para isso, né? E se prepararam, se qualificaram. E é tão medíocre a relação que a prefeitura tem que daria uma diferença de 12% no salário, né? 200 a 300 reais, não quebra nenhuma prefeitura. Então, na verdade, é falta de bom senso e respeito com esses trabalhadores que já atuam hoje como técnicos de enfermagem. Eu quero dizer que isso demonstra nas diferentes categorias. Nós estamos falando aqui dos auxiliares, dos técnicos, poderíamos falar dos vigias, poderíamos falar de tantos outros. Isso só tem uma certeza: a falta de respeito, de valorização e a falta de diálogo. Por isso que isso está acontecendo. Nós vamos ter uma atitude proativa e de respeito ao sindicato e de respeito ao servidor que se qualifica e que faz aquilo no seu dia a dia. Por isso que ele precisa ter a segurança de que o poder público olha para isso, enxerga que ele se qualificou e por isso ele está preparado e merece. Obrigado, candidata. A última pergunta agora. Quem responde é a candidata Luciane e comenta o candidato Valduga. Sobre o adicional de periculosidade aos vigias. Desde o ano de 2012, foi regulamentado em legislação nacional o adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo aos vigias, mas o município de Chapecó ainda não procedeu à regulamentação municipal com consequente pagamento. Qual a posição a respeito? Nós temos em torno de 250 vigias entre quem fez concurso e quem está em desvio de função, né? Mas o fato é que a lei prevê que quem está exercendo a função tem que ser remunerado por isso. É isso que eu entendo, é isso que a lei diz. Então vejam bem, esses 30% sobre o piso do vigia, que equivale a 1.473, é um direito constitucional. É pai de família, está colocando a sua vida para proteger o patrimônio público. E não é remunerado adequadamente e não recebe por isso. E volto a dizer, na mesma situação da saúde, não quebra a prefeitura por isso. O que quebra a prefeitura são os cargos de confiança. O que quebra a prefeitura, que estão fazendo na Secretaria de Esporte, que é uma vergonha, loteando, já entregando para a associação, perdendo atletas para outros municípios para garantir benefícios e fazer clientelismo político. É isso que está a nossa prefeitura. Aquele pedaço é teu, aquele outro é teu, aquela secretaria é tua. Lá, se conseguir 20 votos por diretor de escola e por coordenador, está eleito o vereador e automaticamente os carguinhos estão garantidos. Não dá mais para fazer política desse jeito. Aliás, nunca deu, né? Nunca deu. Mas que bom que hoje a gente tem transparências graças ao governo Lula e Dilma, que implementaram uma série de políticas de acesso à informação. E hoje nós temos acesso a todos os números. Por isso que a gente fica sabendo que tem isso, 416, 417, que tem maracutaia nos diferentes setores da prefeitura, como é a Operação Patrola, quadrilha da merenda, esquema da IFAP, e parece que na TV está tudo bem. Então nós temos que acabar com isso para valorizar o Vai Vigia, para valorizar o técnico da saúde, para valorizar todos os servidores, que hoje são esses que estão pagando a conta, por conta de uma gestão fisiologista, clientelista, que se perpetua no poder há 12 anos. Nós vamos acabar com isso dia 2, nós vamos votar no 13 e, graças a Deus, essa realidade de Chapecó vai mudar. Candidato Valduga, 1 minuto para o seu comentário. O adicional de risco já está previsto na Lei 12.740, até inclusive nós temos alguns servidores, como aqueles que trabalham na usina, trabalham com a parte elétrica e também no abastecimento de caminhões. E tem muitos servidores que estão descobertos dessa lei. É o caso dos vigias e tantos outros também. Nós conquistamos, no ano retrasado, esse adicional de periculosidade com os trabalhadores da segurança privada. Hoje já o trabalhador da segurança privada
já usufrui desses 30% do adicional. Por que não o vigia, o servidor municipal? Então está tendo realmente um desrespeito com esse setor, né, dos servidores públicos municipais. Nós queremos fazer justiça já no nosso primeiro ano de governo, junto com o Gilberto. É inadmissível o que está acontecendo. Ou seja, o servidor privado hoje já goza desses direitos. Por que o servidor público municipal, né, não tem o mesmo direito também? E que isso está preconizado dentro da lei 12.740. Nós queremos fazer justiça já no nosso primeiro ano de governo, porque não pode continuar desse jeito.